2 Timóteo, capítulo 1. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único. Sim, Senhor, Tu és único. A honra e a glória. 2 Timóteo, capítulo 1. E a glória e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluias. Amados, algumas pessoas têm nos procurado para ofertar no cartão, dar oferta alçada no cartão débito e até mesmo na questão da cantina. Então a maquineta de cartão chegou, amém? Então no final do culto você pode estar comprando no cartão. Ah, pastor, eu não trouxe o dinheiro, mas eu queria dar uma oferta no cartão. Então você pode chegar lá no final, amém? É a mesma coisa. Glória a Deus. Algumas pessoas às vezes se escandalizam e dizem: mas eu nunca vi oferta no cartão. Sim, ir para a boate comprar o uísque no cartão para dar dinheiro para Satanás, pode. A nossa hipocrisia tem que acabar. A nossa hipocrisia tem que acabar. Amém? Vamos lá? 2 Timóteo, amém? Capítulo 1, versículo 6 diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de medo, espírito de covardia, mas de poder, em amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ao qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida, luz e vida à imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que tenho crido, em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Amém? Tempo de restaurar a paixão. Eu gostaria de chamar alguém aqui. A caneta está em... está aqui a caneta. Eu gostaria de chamar alguém para colocar a paixão no muro da restauração, rapidamente, que hoje é dia de ceia, a gente não pode atrasar. Deixa eu ver quem vem. Hoje eu vou chamar um homem. Florentino. Venha, Florentino. Amém?
Vamos ver se você é bom de quebra-cabeça. Encaixou? Palmas pro Florentino, o encaixador de tijolos. Aí, bênção de Deus. Amados, restaurando a paixão. O apóstolo Paulo nos dá uma indicação sobre paixão. Por essa razão, torna a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus, dessa paixão que está em você, que foi dado mediante a imposição de mãos, a imposição das minhas mãos. A palavra do Senhor diz que por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A paixão é que alimenta o amor. A paixão é o combustível do amor. Entenda algo. Quantos lembram na semana em que os caminhoneiros fizeram aquela greve? Só baixo. Fizeram aquela greve. O que todo mundo fez? Colocou seus carros na garagem. Colocaram seus carros na garagem e disseram: nós não vamos andar. Nós não sabemos quando os postos serão abastecidos novamente. O Brasil parou. O Brasil ficou apreensivo. As pessoas andavam o mínimo possível e iam para lugares extremamente necessários. Eles não gastavam combustível à toa. Então tudo começou a entrar em colapso. Os mercados começaram a trancar a mercadoria, porque as mercadorias não chegavam mais. Caminhões ficavam parados na estrada, e aqueles que não aderiram à greve eram obrigados a ficar parados por outros caminhoneiros. Se você ia no mercado, o preço das coisas subiu tudo. Por quê? Porque subindo o preço se compra menos. Então aquilo que não é perecível, que demora mais a estragar, ficava ali guardado até que esse papo de greve acabasse. Tudo virou de cabeça para baixo, virou um transtorno. A vida de muitos ficou paralisada. Uma vida paralisada é uma vida sem paixão, porque paixão é combustível. Faltou combustível, parou tudo. Paixão é combustível. Repita comigo, vou falar: paixão é, vocês, combustível. Paixão é combustível. Aviões deixaram de decolar, motos deixaram de decolar, de sair na rua, carros deixaram de andar, caminhões deixaram de andar. Coisas que foram feitas com um determinado propósito deixaram de cumprir o seu propósito. Construtoras com seus tratores, com as suas empilhadeiras, portos com suas empilhadeiras, com os seus guindastes, pararam de operar. Navios ficaram atracados no porto, porque não podia se encher os navios com um container, porque estava tudo parado. Tudo aquilo que tinha um determinado propósito não cumpriu o seu propósito por causa do combustível. Quando falta combustível, nós não cumprimos o nosso propósito. Quando falta paixão, o nosso propósito fica estagnado. Por isso que nós não podemos viver uma vida sem paixão. Não podemos viver uma vida de qualquer maneira. Por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem o amor, essa paixão, esse combustível tem se esfriado. Por causa da prática da iniquidade, nós estamos dizendo assim: olha, será que vale a pena mesmo? O mundo está tão mal. Ei, o que tem que basear a tua vida, o que tem que pautar a tua vida, o que tem que direcionar a sua vida, não é a iniquidade dos outros, não. É o Evangelho. A minha base não é aquilo que os outros fazem de ruim, é aquilo que os outros estão fazendo de certo, e que é certo, e é a palavra de Deus que não erra nunca. Entenda isso. Eu não vou, de repente, deixar de chamar uma pessoa, um cantor ou alguém assim, porque fulano cobra tanto, outro fulano cobra tanto, eu não chamo mais ninguém. Irmão, fulano que cobra, outro fulano que cobra, o problema é dele com Deus. Eu vou procurar um que não faça isso, mas eu vou continuar cumprindo o chamado que Deus me deu, porque a minha base não é aquilo que os outros fazem de errado. A minha base é o que a palavra de Deus diz, o que é certo. Entenda, nós paramos por causa dos outros.
E nós devemos prosseguir, não por causa dos outros, mas por causa de Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ele diz: eu não posso parar, Timóteo, é por isso que eu estou preso, mas eu sei em quem eu tenho crido. Paixão é combustível. A paixão, ela ressignifica as coisas. Estou dando aqui essa introdução da paixão para que você possa entender depois. A paixão, ela ressignifica as coisas. A paixão, ela ressignifica a distância. Um casal apaixonado pode morar lá na China e o outro no Brasil. Não tem essa. Está apaixonado. Tudo tem outro significado. Pastora Denise morava em São Paulo, eu em Santa Catarina. A paixão, não tinha essa, era horas no telefone, e a conta vinha desse tamanho. Aquele celular tijolão, lembra? Analógico, Motorola. Eu pagava, ela pagava, todo mundo pagava. Aquilo era um roubo. Quem não pegou essa época, tem gente que não pegou, não sabe nem o que eu estou falando. Era aquele celular tijolão, irmãos, mas não queria nem saber. E sempre que ela tinha uma escala em Santa Catarina, tinha um voo para Santa Catarina, ela estava lá. A paixão ressignifica a distância. A paixão ressignifica o preço. Pastor Abel, que deu um seminário de uma semana para a gente aqui, ele é piloto de avião, ele ama pilotar. Quando eu estava indo deixar ele no aeroporto, ele disse o seguinte: Leandro, eu chegando lá, eu acho que eu vou vender meu aviãozinho. Ele tem um avião que é meio ultraleve, meio um avião, eu não entendo muito, mas a aparelhagem de bordo é de última geração, mas é um avião mais simples, ele gosta de pilotar final de semana. Ele diz, eu falei, mas porque o hangar está caro e tal? Não, eu não pago o hangar, fica na fazenda do amigo meu, eu só pago a gasolina de final de semana para dar minhas voltas com os meus amigos, todos os outros que têm avião também, que eles ficam pilotando o final de semana inteiro. Mas eu não estou mais com paciência, eu quero investir mais na obra, eu quero estar mais na obra, porque cada vez que eu subo é de 500 a 800 reais por voo, porque a gasolina de avião é mais caro. Eu falei, o quê? Como é que você... Aí, conversando, ele, quer saber de uma coisa? Eu não consigo ficar sem voar, eu vou dar um jeito, voar com um amigo meu, porque a paixão, ela ressignifica preço. Quando você é apaixonado por algo, você não acha caro. Quando você é apaixonado por aquilo, você paga o que for para você estar com aquilo, ter aquilo, estar com... Quando você é apaixonado por alguém, e esse alguém mora longe, você vai todo dia na casa dele, pega táxi, pega ônibus, pega... Aqui é pequeno, mas no Rio de Janeiro, se você for de Copacabana a Campo Grande, e você tem que pegar a Campos Elíseos, Jardim Primavera, você pega 2 ônibus, um trem mais um ônibus. Pergunta se esse namorado está achando ruim, está achando caro, pegar 3, 4 passagens de ida, mas depois 3, 4 passagens de volta. Ele vai rindo e volta sonhando com os beijos da sua amada. Ele não acha nada caro. Porque a paixão, ela ressignifica o preço. Paixão ressignifica o esforço. Você olha um marceneiro trabalhando, ele é apaixonado por trabalhar com madeira, você diz assim, meu Deus do céu, se eu fizer metade disso aí, eu já estou todo estragado na metade do dia. E ele está lá rindo, ele ama, porque no final da tarde do dia, no final da semana, o seu projeto está concluído. Ele está todo sujo de pó de serra, ele está parecendo só o madeiro da cruz de Jesus, cheio de serra, todo sujo. Aí chega em casa, mas a mulher olha assim, onde é que você estava? Na marcenaria, feliz, com um sorriso, porque ele é apaixonado por aquilo que faz. Paixão ressignifica o esforço. Tem gente que ama mexer com carro, ele ama estar embaixo de um carro sujo de graxa, é a paixão dele. Tem um tio que é assim, Walter, quando ele não está fazendo nada, tia Né diz, vamos para a praia. Ele, eu tenho que desmontar o motor. Desmontar o motor? Vamos para a praia. Meu irmão, você fala para mim, vamos para a praia, eu estou lá, na hora. O negócio dele é desmontar o motor. Ele é apaixonado por mecânica. Paixão ressignifica o esforço. Todo apaixonado não vê esforço naquilo que faz, ele sente prazer naquilo que faz. Entenda, a paixão, ela te tira da funcionalidade.
ela move a sua vida. E eu te faço uma pergunta: como está a sua vida? Empolgante ou funcional? Deus nos projetou para termos uma vida empolgante. Deixa eu te desafiar, irmão, eu quero te confrontar e te desafiar aqui. Você não foi feito para trabalhar, para comer e viver uma vida estressante, cheio de, ai meu Deus, vou trabalhar de novo. Você está morrendo aos poucos. Afinal de contas, eu tenho que comer. Ai meu Deus. Irmãos, pergunta um professor quando vai para a sala de aula. Professor hoje no Brasil tem que ser apaixonado pelo que faz, que se não for, não aguenta não. Essa geração rebelde que não sabe obedecer à autoridade, que fica desafiando o professor em sala de aula. Pergunta o professor, mas o professor é apaixonado, ele move o coração dele. Ele vê aqueles adolescentes monstrificados, assim, vão matar o professor quando ele entrar na sala. Aí pergunta o professor fala assim: os bichinhos, coitados, são os bichinhos, eles querem te matar, eles querem comer você vivo. E você está falando que eles são bichinhos, são as feras. Não, é porque eles não tiveram oportunidade, não tiveram carinho em casa, e vão descontar essa raiva no senhor e na senhora. Cuidado. Mas eu estou falando com uma ótica, e ela está vendo de outra ótica, com outra ótica, porque ela é apaixonada por aquilo que faz essa pessoa, que é um professor. Entenda, é empolgante para ela entrar numa sala de aula e ser desafiado por um aluno e dizer: professora, eu não entendi isso, eu aprendi assim, eu acho que não é, porque tem aluno que não entende que é aluno, ausência de luz, ele não tem luz naquilo ali, vem de alunos no latim, sem luz, ele não entende, ele quer saber mais do que o professor, a inversão de valores. Mas o professor ama ser desafiado, ele vai para casa, ele estuda mais, e ele quer uma turma que o desafie realmente, porque ele é professor, ele está ali para vencer obstáculos, ele está ali para formar cidadãos. Entenda. Então a sua vida é empolgante. Você tem que viver uma vida empolgante, não uma vida funcional. Casa, trabalho, igreja, academia. Casa, trabalho, igreja, academia, igreja, trabalho, reunião de colégio dos meus filhos, apresentação de não sei o que, trabalho, não sei o que. Chega, Deus não te chamou para existir, Deus te chamou para viver. O Deus de toda a criação e de toda a criatividade habita dentro de você. Existem ideias maravilhosas dentro de você, existem quadros que nunca foram pintados, existem projetos que nunca foram feitos, existem aí, meu irmão, empresas ainda que não foram abertas, existem consultorias ainda, existem coisas maravilhosas só que estão dentro de você, esperando ser manifesto pela glória de Deus. E tudo está aí, só dizer: Deus, abre o livro sobre a minha cabeça e me mostra onde eu devo investir, aonde eu devo aplicar, aonde eu devo crescer, aonde eu devo operar, o que eu devo fazer, porque eu sei que já está tudo aqui, só me mostra o caminho. Está dentro de você. Está dentro de você. Existem aplicativos. Tem gente que é fera no computador, mas fica o dia inteiro falando e fazendo besteira na internet, em vez de inventar um aplicativo que vai destravar e abençoar essa nação. Entenda isso. Uma pessoa nos Estados Unidos inventou um aplicativo que está deixando os advogados em pânico. Está dando 90 e poucos % de assertividade em consultorias jurídicas, enquanto um advogado consegue te dar quase 70%. Os advogados estão: meu Deus, nós vamos falir, porque esse programa, entenda, está ganhando milhões com isso. Existem coisas grandes que estão dentro de você, que precisam te tirar da funcionalidade, coisas que vão manifestar o reino de Deus, que vão expandir o reino de Deus aqui na terra. Entenda isso. Viva uma vida empolgante, não viva uma vida funcional assim, porque você é morno, porque você não é quente e você não é frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, ele está falando para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 16, quando ele diz para Laodiceia: Laodiceia, quem dera que você fosse quente, ou que você fosse fria, mas como é morna, eu te vomito. Você é igual às águas que você recebe. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Laodiceia ficava entre Herápolis e Colossos. Herápolis tinha as suas águas
águas frias, e Colossos tinha suas águas termais. Laodiceia não tinha água nenhuma, dependia da água dessas duas cidades. Então, de um lado chegava água quente, do outro lado chegava água fria. Mas estas águas que chegavam, elas chegavam amargas em Laodiceia. E chegavam mornas pelos arquedutos, porque de um lado quente, de um lado frio, as águas chegavam mornas. E aí Deus diz assim: Laodiceia, você é morna, como a água que você recebe, é morna. E água morna no Médio Oriente só servia para uma coisa: provocar vômito quando a pessoa comia algo que fazia mal. O que Deus está dizendo é: você me faz mal porque é morno, eu tenho que vomitar você. Deus não te chamou para ser morno, Deus te chamou para ser apaixonado por Ele, para viver uma vida empolgante. Deus te chamou para ser, não para ser um crente dizendo: ai, manifestou um demônio, o que eu faço? Não, Deus te chamou para ser um caça-capeta. Apareceu na sua frente e, meu irmão, saia em nome de Jesus, que eu estou vindo com tudo. Se eu estou aí, eu dou glória a Deus. Aleluias. Você vai fazer melhor daqui para o final do culto. Amém? Vai ser benção. Eita, entenda que pessoas comuns justificam suas desistências, suas paralisias ao fim da paixão por algo. Pessoas extraordinárias renovam e lideram a sua paixão. Você vai desistir ou vai liderar aquilo que você é apaixonado? Pessoas apaixonadas não desistem dos seus propósitos. Jesus não desistiu, Jesus alimentou o amor dele por você com paixão até o fim. Por isso que o pessoal fala muito da paixão de Cristo. Paixão é esse combustível que alimentou o amor de Cristo. Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas ele viu você aqui nessa noite, ele viu o povo da Igreja Batista Chama se reunindo, adorando, levantando os seus braços, dizendo ao único que é digno de adoração, digno de louvor, rendendo graças a Ele. Há pessoas aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, tendo sua vida transformada. Ele viu drogados sendo libertos, ele viu pessoas saindo do álcool, ele viu famílias sendo restauradas. Ele disse: todavia seja feita a sua vontade. Eu não vou desistir, eu vou até o fim por amor deles. Foi por amor de você. Ele não desistiu, ele foi além da cruz. Ele viu a cruz, mas ele foi além da cruz, alimentando esse amor com essa paixão. Como é um apaixonado? Vamos lá? Como é um apaixonado? Um apaixonado, o apaixonado, ele não diz apenas eu vou à igreja, ele diz eu faço parte da igreja, sendo a igreja. Ele diz: eu não só creio em Jesus, mas eu sou de Jesus. Um apaixonado não consegue ficar sem falar do amor de Deus, não consegue ficar sem falar do amor por Jesus nas redes sociais. Um apaixonado por uma visão não tem apenas uma visão, mas é a visão que tem ele. Sabe de uma coisa? Quando você é apaixonado por algo, por uma visão, essa visão passa a consumir você. Não é você que tem a visão, essa visão é que tem você. Para, Edson, você já tentou 500 vezes, larga esse negócio de inventar lâmpada elétrica. Mais uma, mais 100, mais 200, mais 300, e foi 1000 vezes. Você não vai desistir não, porque eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Até que um dia deu certo e a lâmpada elétrica foi inventada. Entenda, quando alguém é apaixonado, quem é apaixonado não tem opções, ele tem foco. O foco não conhece opções, ele só conhece a opção, não vê outra coisa. Um apaixonado não consegue ver a corrupção e o caos político e não transformar isso em oração profética, em ação. Um apaixonado não consegue apenas frequentar a igreja, ele serve, ele traz mais um, ele divulga, ele promove. Esse é um apaixonado. Ele não crente escondido dizendo eu vou para a igreja. Não, ele fala de Jesus, ele leva mais um, ele promove, ele divulga, ele evangeliza. Ele não é frio, ele não é morno, ele é quente. Um apaixonado não consegue ficar... Um apaixonado não apenas acredita na profecia, nos dons. O último lá, ele quer mergulhar e quer ter a sua experiência.
ele anota a palavra do pastor em cada culto. Ele vai para cima. Depois eu falo no de cima, na célula, e eu vou falar sobre o nosso projeto. Certa vez o reverendo Robert Dudu, sobre o último aqui, estava conosco em Fortaleza, um amigo nosso. Ele já abriu igreja nos 5 continentes, é um negão desse tamanho. E ele brinca muito, ele fala inglês, francês, alemão, nigeriano e ainda prega em português. E ele, um dia estava na igreja, nós fizemos a conferência com ele. E quando ele começou a pregar, ele disse: cadê? Todos estão com caderno e caneta? Aí tinha meia dúzia. Aí ele falou: eu não prego enquanto todos não estiverem com caderno e caneta. Rapaz, e agora? A igreja lotada. Aí ele chamou: pastor, eu não sei como o senhor vai fazer, mas eu só prego quando todo mundo tiver com caderno e caneta. Irmão, nós saímos correndo, fomos na secretaria, eu tinha uns 3 cadernos da escola de sabedoria, eu saí arrancando folha, dando para todo mundo, falei: segura aí mesmo, segura o tamanho do cara, o cara tem quase 2 metros, se ele pegar a gente aqui não sobra nada, segura aí, e distribuindo, e o pessoal dividindo folha, arrancando folha, caneta, caixa de caneta que tinha lá, assim como nós temos aqui, distribuindo para o povo. Aí ele disse: olha, a palavra do Senhor diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Todos aqueles que aprendem tem que anotar para aprender. Um bom aluno é aquele que vai para a faculdade, vai para o colégio, ele leva caderno e caneta. Me diz o seguinte: do seu lado, 1 ano na universidade, tem uma menina que sai de casa para ficar olhando para a cara do professor, com o pé em cima da carteira, com a caneta no bolso, mascando chiclete. E você ali anotando tudo. Você pode caracterizar essa pessoa por ser um bom aluno? Um mau aluno. Jesus Cristo está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. Todo mau aluno não tem descanso. Você só tem descanso quando você é um bom aluno. Você só aprende. Quando você anota tudo, você ainda consegue reter no máximo 70%, no máximo 70% daquilo que você ouviu. Quanto mais você anotar. Eu aprendi com ele isso. Então, um apaixonado, ele é assim, lá em cima. Um apaixonado não vai para a célula, ele quer se tornar um líder, ele quer abrir a sua casa, quer cuidar de pessoas, apesar das suas limitações, ou do seu tempo e do seu tempo escasso. Entenda algo. Apesar do seu tempo escasso e de suas limitações, entenda algo. Segura aí, não fica com raiva não, mas nós precisamos ouvir isso. A gente reclama muito, sem motivo. Eu estou cansado, eu trabalho, todo mundo tem suas ocupações. Mentira, preguiça, preguiçoso, preguiçosa. Mas é porque, mentira. Quando você é apaixonado por uma visão, você não encontra dificuldade em nada. Se marcar 3 horas da manhã, você vai, porque você é apaixonado por aquilo que você faz. Nós dormimos mais cedo porque temos que acordar no outro dia para ir para a faculdade. Nós dormimos mais cedo porque temos que acordar no outro dia para viajar. Nós dormimos mais cedo porque temos prova no outro dia. Mas ninguém dorme mais cedo para acordar 3 horas da manhã para orar. Ninguém dorme mais cedo para vir para a igreja 6 horas da manhã se tiver. Ninguém, dorme, tira um descanso à tarde para vir para uma reunião de líder. Por quê? Porque tem preguiça, porque não tem vergonha na cara e ainda não serve a Deus como tem que servir. Entenda isso. Os amigos meus estavam na Coreia. Aí pegaram um coreano e disseram o seguinte: por que vocês acordam 4:30 da manhã para estar na igreja? Sabe o tapa na cara que ele recebeu? Eu acordo 7 horas da manhã para trabalhar. Jesus é mais importante que meu trabalho. Se eu acordo 7 para trabalhar, por que eu não acordo 4:30 para estar com Jesus aqui na igreja? Resultado: a igreja na Coreia, a igreja da Coreia é 1% dos cristãos do Brasil, mas parece que 100% da Coreia é crente. Tem um prédio na Coreia que tem 10 andares, em cada andar é uma igreja. Na Coreia do Sul, em cada andar é uma igreja, 10 andares.
A maior igreja do mundo está lá. 1.500.000 membros em uma só igreja. Uma só igreja. Eles transformaram, não existe favela na Coreia. O pessoal fala muito de Israel, mas o meu sonho não é Israel, o meu sonho é a Coreia. Espiritualidade vivida. Eles têm um monte, que eles compraram um monte, eles se trancam, eles entram, eles ficam 60 dias orando lá. Tem uma placa na igreja do Paul Young-Shu dizendo: é proibido jejuar mais do que 40 dias. Eles são tão apaixonados que, se deixar, eles passam de 40 dias jejuando. Proibido jejuar mais de 40 dias. Irmãos, entendam. Nossos avós, aqueles avós que eram crentes, minha avó não tinha panela de pressão, não tinha forno micro-ondas, tinha que botar o feijão para cozinhar lá, ó. Tinha nada disso, não tinha máquina de lavar, 13 filhos para criar. Eu nunca vi faltar um culto, nunca. Agora, estou sem tempo, com máquina de lavar em casa, com não sei o quê, porque eu soltei domingo, é porque sobra, eu sei que não, se esforça, meu querido, sinto muito dizer, se esforça, porque hoje tem um monte de coisa para facilitar, um monte de coisa para limpar as coisas que tinham, as vassouras, os líquidos de higiene, sei lá, o detergente, essas coisas, eram tudo primitivo. Hoje é tudo tranquilo, não corre a mão, tem luva, tem não sei o que, e a gente vive botando defeito para fazer as coisas do Senhor, porque nós temos os nossos afazeres. Enquanto nós não colocarmos o reino na frente, nós vamos ficar estagnados, nós não saímos do lugar. Entenda isso. Nós temos um monte de coisa para facilitar. Sabe o que acontece? É que nós perdemos muito tempo com coisas supérfluas ainda. Muito tempo. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Quantas vezes você leu um bom livro, pelo menos, já que você não lê a Bíblia? Pessoas de sucesso fazem todos os dias o que pessoas sem sucesso fazem de vez em quando. Pessoas de sucesso estão sempre lendo um bom livro, estão sempre se atualizando. E aqueles que são cristãos estão sempre lendo a Bíblia, porque é o livro mais atual de todos. E para que você mantenha essa chama, essa paixão dentro daquilo que nós lemos, eu vou te dar aqui alguns indicativos rapidamente. Primeira coisa, mantenha forte os seus fundamentos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, e depois em sua mãe Eunice. E estou convencido de que essa mesma fé habita em você. Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, eu sei que você tem berço, eu sei que você foi discipulado, eu sei que você foi fundamentado, então não troque os seus fundamentos. Nós queremos inverter os fundamentos, trocar os princípios. Nós queremos dar um jeitinho, nós queremos dar um precedente, abrir uma legalidade para fazer algo que não se pode fazer, ou para entender algo da maneira que nós queremos entender. Esses dias passando na televisão, não tem aquela hora que você passa assim, eu fico caçando pregação, eu fico caçando, eu gosto muito da TV Gênesis, e ali eu estou sempre, quando estou em casa, ouvindo uma ministração, ouvindo um louvor, ouvindo um testemunho, ou então em outro canal evangélico, e aí, eu escutei, eu estava só passando e tal, eu escutei Jesus, eu voltei, aí tinha um padre falando de Jesus, com uma autoridade, e eu falei: uau! Rapaz, é verdade o que esse padre está falando. E ele falava: só salvação é só em nome de Jesus, só em Jesus nós ancoramos a salvação, só nele, ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu falei: caramba, uau, é isso realmente, é isso mesmo, é Jesus. E ele falando: olha o princípio de tudo, ele é o alfa e o ômega. Eu falei: rapaz, esse padre aí tá um pastor, tá uma bênção e tal. E aí acabou, eu desci uns canais, outro padre. Aí eu falei: rapaz, os pastores não estão falando hoje, é? Aí o outro padre dizia assim: amados irmãos, Deus se manifesta de várias formas em várias religiões. Nós não podemos julgar as outras religiões, porque os outros podem ser salvos de forma diferente.
Aí eu falei assim, peraí, é a mesma igreja, é a mesma convicção, é o mesmo princípio, é a mesma doutrina. Por que as opiniões são diferentes? Porque não tem fundamento. Da mesma igreja, opiniões diametralmente opostas. Um falando a verdade, que a salvação só é em Cristo Jesus, e o outro dizendo que não, que havia em outros. Totalmente equivocado. Mas porque faltou princípios. E porque nos faltam os princípios, sabe o que acontece? O meu povo se deixa levar cativo. Porque lhe falta? O que lhe falta? Conhecimento. Nós ficamos presos porque falta conhecimento. Por isso que eu não posso deixar de falar a verdade aqui. Porque no versículo de baixo diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei. Entenda, se o povo se deixa levar cativo porque falta conhecimento, é porque o sacerdote não ensina. Então não se ofenda se eu falar alguma coisa aqui. Não briga comigo, vai brigar com Deus, porque é Deus que está mandando. Não entenda, irmãos. Precisamos ter fundamento. Mantenha forte os seus fundamentos. Ele está dizendo: Paulo, Timóteo, eu estou preso, eu estou sendo exemplo, e eu não desisto. Não desista você também. É o que ele está falando. Se os seus motivos são fortes, quanto maior o obstáculo, maior será a sua paixão. Às vezes a perda de uma paixão mostra a perda do seu significado. Se você perdeu a paixão, é porque você perdeu o significado daquilo. Aquilo já não significa algo tão grande para você. Irmãos, entenda, os seus motivos têm que ser tão fortes que os obstáculos têm que se tornar pequeno. Uma vez uma moça que se converteu aqui, o seu irmão já havia se convertido, e foi um terror para sua mãe, um terror. A mãe teve quase um ataque do coração, e ela se converteu, e ela ficou vindo alguns meses escondido, e depois que a mãe descobriu, a mãe disse: se você continuar vindo para a igreja, eu vou chegar em casa, e você vai me encontrar morta, estirada na cama, porque eu vou me matar. E aquilo começou a angustiar ela, e ela sempre dizia aquilo. E um dia o Espírito Santo, entenda, isso foi algo, entenda isso que eu vou falar agora, não foi um ato de desonra, não foi um ato, mas isso foi um ato de coragem, de paixão, de convicção. Um dia ela falou isso para sua filha, a filha falou: tá bom, mãe, então vamos nós duas, me dê a mão, e vamos para debaixo de um carro, no meio da rua agora, escolhe o carro que a gente se joga embaixo. A mãe tomou um susto, e disse, com ela, pensou: você seria capaz? Ela disse: mãe, eu não posso negar o meu Jesus. Nesse momento, a mãe reconheceu a paixão de Jesus, dela por Jesus, era maior do que tudo. E começou, não só a aceitar, mas começou a abençoar a vinda dela na igreja. Na Arábia, quando algum muçulmano radical se converte, geralmente o filho tem que fugir de casa. Enquanto ele está indo na igreja, ele é só oprimido dentro de casa. Quando ele se batiza, o pai coloca veneno na comida do filho e mata o próprio filho, porque ele deixou de ser muçulmano. E mesmo assim, eles não deixam de se batizar. Mesmo assim, sabe por quê? Porque eles sabem em quem eles têm crido. Um rapaz ficou mais de 2 anos na Eritreia, preso num container, porque não queria assinar um documento no quartel, negando a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. 2 anos no sol, dentro de um container. Uma menina ficou 15 anos na Eritreia também, presa, por cantar uma música que falava do amor de Jesus. Enquanto tem cantor gospel aqui, botando banca, querendo ganhar o Grammy, porque canta na igreja, porque canta muito. Quem tem que ganhar o Grammy de prêmio gospel, de música, são esses que estão cantando presos em containers, na Birmânia, em Minamar, na China, na Eritreia, na Coreia, na Somália. Esses sim são os verdadeiros heróis da fé. Esse bando
monte de gente fica, nós somos os heróis, nós somos a resistência. Resiste o quê? Que resistência é essa que não resiste ficar 5 dias sem comer? Vamos nos trancar, vamos lá pro monte do horto, ficar 5 dias orando dentro do mato. Eu quero ver se você resiste. Os valores estão invertidos. Começa Big Brother daqui a pouco, não sei, sempre final do ano começa esse raio do demônio de Big Brother. E aí começa, cadê os meus heróis? Heróis da onde? Heroína, minha tia, criando 5 filhas sozinha no Rio de Janeiro, no complexo do Alemão, criou todo mundo, ninguém virou bandido, todo mundo lá criado, todo mundo tem seu emprego, com aquele joelho dela desse tamanho, ia e voltava, nunca aceitou R$1 de bandido, hoje serve ao Senhor, está lá numa cadeira de roda, e ainda quando algum filho quer falar alto com ela, ela diz, eu quebro a vassoura na sua cabeça, se você fizer alguma coisa comigo, se você falar alto comigo. É assim. E eu sei, porque eu já corri dela. Irmão, eu já corri de todas as minhas tias. Eu era chato, eu era enjoado. Eu tinha uma bota que eu saía pisando no pé. Minhas pernas eram assim, que eram defeituosas. Eu nasci com as pernas defeituosas. Então, não melhorou muita coisa. Mas, e eu usava umas botas pesadas, cheias de ferro. E o meu prazer era pisar nos pés das minhas tias. E elas vinham, lá vem o destruidor. E tinha uma tia minha que falava, se tu pisar, eu arranco sua orelha fora. Tia Laide, a senhora está assistindo aí? É transmitido, o pessoal assiste lá no Rio. E eu não fazia nada com ela. Quando eu já vinha assim, ela... Não, autoridade. Hoje o negócio tem mais autoridade, não. A paixão aumenta a sua função em função dos obstáculos que se lhe opõem. 2. Para que você restaure a sua paixão, renove suas memórias com as experiências e as palavras de Deus para você. Olha o que ele diz. Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. O que você tem potencializado? Aquilo que os outros têm falado, porque tem um monte de pessoa que fica potencializando aquilo que é ruim, quer viver na mediocridade, quer te colocar na mediocridade também. Ou você potencializa a promessa. Ei, Deus não é um Deus apenas que faz promessas. Deus é um Deus que realiza promessas. Ele realiza sonhos, Ele realiza projetos. Ele faz promessa, mas Ele cumpre aquilo que prometeu. Mas a gente fica olhando as circunstâncias. Aí nós esquecemos da promessa. Nós esquecemos da promessa. Gideão, vamos... Meu propósito contigo, você vai livrar os midianitas, o meu povo da mão dos midianitas, se o Senhor é conosco, porque todo esse mal nos sobreveio. Gideão potencializando a promessa, entenda, potencializando a circunstância, a guerra, entenda, era um anjo que estava ali na frente de Gideão, dizendo, Gideão, homem valente, varão valoroso, e Gideão, eu não sou, a minha família é mais pobre, eu sou o menor, eu sou o caçula, tadinho de mim, ninguém acredita em mim. Gideão, Deus me enviou aqui, Gideão, para dizer que o negócio é com você, comigo não, a minha tribo é miserável. Ei, tem gente que está assim, Deus está dizendo, levanta, eu sou contigo, tem bom ânimo, eu tenho uma promessa para a sua vida. Ei, mas o meu pai falou que não ia dar certo, e a mãe falou que não vai dar certo, ai, ninguém acreditava em mim, eu estou falando, eu sou o Senhor teu Deus, te esforça, te levanta que eu te ajudo. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Entenda, Deus não fala com quem está prostrado diante do problema, Deus só fala com quem está de pé diante dele, dizendo, eis-me aqui, eu sou contigo. É isso. Fica prostrado, ai meu Deus. Deus quer levantar uma geração profética, não uma geração patética. Uma geração que vive os sonhos de Deus. 3. Honre aqueles que Deus colocou perto de você. Entenda isso. O princípio da honra. Olha o que o Senhor diz. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até
me encontrar. Onesíforo ia contar piada para Paulo. E quando diz me reanimou, a palavra grega usada vem da raiz anapsuko, que vem anapsuken, que significa refresco, refrescar, trazer refrigério. Onesíforo trazia refrigério a Paulo quando Paulo estava preso. Paulo estava preso, Onesíforo ia lá: Paulo, como é que você está? Paulo olha lá fora, o evangelho está prosperando, as coisas estão acontecendo. Deixa eu te contar a piada. Você já ouviu? Você sabe aquela do Pito? Não, Pio? Ah, era isso, era mais ou menos isso. Naquela época, transportado para aquela época. Paulo era refrescado pelas anedotas de Onesíforo e Epafrodito, que era outro que fazia isso com Paulo. Agora, você tem honrado as pessoas que têm te ajudado? Vocês têm honrado as pessoas que no momento de dificuldade estiveram do seu lado dizendo: vai dar certo, não desista? Ou quando você consegue sair desse degrau e melhorar um pouquinho, aí você muda o seu ciclo. Agora, afinal de contas, as coisas melhoraram, novos amigos chegaram. Não sei que amigos são esses, porque amigo é aquele que fica com você no momento da tribulação, que quando ainda não tem tempo, mas ele está sempre orando por você, mandando uma palavra. Esse sim. Ei, se a sua amizade não te leva para mais perto de Deus, ele não é seu amigo, ele é um oportunista, um aproveitador. Escutando aí, jovem, você está entendendo? Nossa, ele é tão legal, ele só tem um probleminha, ele quer sempre me levar para o bar, mas ele é gente fina, pastor, da melhor qualidade, não faz mal para ninguém, mas ele só tem um problema, só um probleminha, mas não uma coisinha de nada, afinal todo mundo tem, né, pastor? Qual é o problema dele? Não, é porque sempre quando a gente sai junto, ele dá um teco, ele dá uma cheirada, ele leva um baseado no bolso, assim. É, meu irmão, continua, vai lá, depois eu vou te visitar lá no Torão, vou fazer uma visita para você lá e para ele. Cuidado, honre. Antes de ir para o último, entenda. Quarta-feira eu estava vindo para o culto e nós tínhamos um compromisso para pagar na sexta-feira aqui da igreja, e outro na segunda agora, que é imprescindível, e tinha um caixa da igreja e que não tinha esse valor do compromisso ainda todo. Só que eu lembrei de uma pessoa que me honrou muito, mas me honrou demais. Ia me pegar na minha casa, me levava 200 quilômetros para eu poder pregar, e ainda ofertava na minha vida valores assim, que na época eram valores extraordinários. E 2 vezes essa pessoa precisou de mim. Uma tragédia que aconteceu na sua cidade, 2 enchentes, e nessas 2 vezes a única coisa que eu tinha para dar a ele era uma oração. Não que oração não seja bom, mas eu queria retribuir, sabe? E passou o tempo, eu esqueci, mas meu coração ficou sangrando durante uns dias. E passou um tempo, eu esqueci, passou uns 2 anos. E quarta-feira, eu vindo para o culto, o Espírito Santo falou: ligue para essa pessoa, pegue a conta dele e faça uma transferência. Eu liguei, tinha 2 anos que eu não falava com essa pessoa. Ele passou, eu fiz a transferência. O que entrou na quarta cobriu o valor do compromisso quase 3 vezes. Isso foi antes do culto. Nós ainda semeamos na vida do missionário que pregou aqui, porque nenhum missionário de fora vem aqui e sai de mãos vazias. Nenhum, nem que eu tire do meu bolso, mas eu aprendi a lei da semeadura. Princípio da honra. No momento que eu precisei, ele me honrou. Eu não pude quando ele precisou, mas isso ficou no meu coração. O dia que eu puder. Só que a gente esquece, nós somos falhos, passou, e a gente vai negligenciando. Não faça isso. Honre quem lança a palavra de amor, honre quem te apoia, quem ora por você, quem está com você. Entenda, aprenda isso. Você sabe que todos, olha o que ele diz, que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Também pessoas com esse nome, acho que abandonam mesmo qualquer um. 2 Timóteo 1,15.
O apaixonado não fica olhando as críticas dos invejosos e recalcados. Ele potencializa o incentivo dos outros que são apaixonados como ele. O apaixonado vence o abandono, a traição, o desapontamento, a decepção. O apaixonado não fica se lamentando. Ele olha sempre para o cabeça, que é Cristo. Ei, há uma geração agora que diz o seguinte: eu não vou mais para a igreja. Quem conhece os desigrejados? Eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque fulano é assim, fulano é assado. Ei, é lógico. É lógico. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, ok? Ninguém entra no lugar da cabeça. A cabeça é Cristo. O resto da igreja, o resto de Cristo é o corpo. Você já pensou se todo o corpo fosse braço? Se todo o corpo fosse perna? Se todo o corpo fosse peito? Se todo o corpo fosse pé? Não ia ser corpo, ia ser um Frankenstein, um monstro, sei lá. Corpo, o braço é diferente da perna, que é diferente do peito, que é diferente do joelho, que é diferente da mão, que é diferente do dedo. Tudo é diferente. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos diferentes. Não existe a mínima possibilidade de você estar dentro da vontade de Deus sem estar na igreja. Não existe. Ah, mas eu oro em casa. Não existe. Você está alimentando a sua soberba, você está alimentando o seu orgulho, você está olhando para você. Não existe a mínima possibilidade de você cumprir o seu propósito, o seu chamado de Deus sem estar na igreja. Não existe a possibilidade de você estar cumprindo a vontade de Deus sem estar em comunhão com o corpo de Cristo, que somos diferentes. Aqui é o único lugar que você exerce o domínio próprio, a longanimidade. Aqui você, ai meu irmão, aquele irmão é chato, mas eu vou sorrir. Isso não é falsidade, é domínio próprio. A sua vontade é se irar, mas você sorri, você tem paciência, você escuta. Suportai-vos uns aos outros no amor de Deus. Aqui é onde você exerce os frutos do Espírito. Então não existe a possibilidade de você crescer espiritualmente se não for na igreja. Quando você encontrar um desigrejado, fala isso para ele, transmite esse recado. Aleluias. Aleluias. Último: viva recarregado no Espírito Santo de Deus. Diga aí para o seu irmão: seja recarregado. Dá um choque nele aí. Receba, irmão. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Entenda: viver recarregado no Espírito Santo é viver cheio do Evangelho. Viver recarregado no Espírito, irmãos, não é viver pulando de lado em lado, de monte em monte, de oração em oração, de vigília em vigília. Não é isso não. Muitas das vezes isso aí é uma fuga para que eu não venha a sucumbir o meu desejo da carne. E como eu sei que aquilo ali ainda está dentro de mim, então eu tenho que andar nesses lugares e ocupando todo o meu tempo, porque eu ainda sou muito almático. Viver uma vida cheia do Espírito Santo, recarregado no Espírito Santo, é você ter a sua paz e a sua alegria completa. Ele diz: olha, eu rogo para que a alegria que eu tenho, vocês tenham, porque a alegria que eu tenho no Pai, é a alegria que eu peço a vocês. E a alegria que eu peço a vocês, intercedo por vocês, é que ela seja completa. É alegria plena, é alegria em Cristo Jesus. Entenda que uma vida recarregada no Espírito, ela tem que estar sempre com o Evangelho na boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Em tempo de más notícias, o que você tem falado? Em tempo de más notícias, seja cheio de boas notícias, seja cheio do Evangelho, valorize o que você recebeu. Em tempo de más notícias, não abra a boca para só falar mal não, abra sua boca para falar do Evangelho de Deus. Todo evangélico, preste atenção, evangélico vem de evangelos, de evangelho quer ser pombo correio, é o anunciador das boas novas. Ele é aquele que sai de um lugar para ir para outro lugar para levar as boas novas, as boas notícias. Isso é ser evangélico, é aquele que leva as boas notícias. Portanto, se eu não anuncio, eu não estou cumprindo o meu propósito. Isso é ser cheio do Espírito Santo também. É ser recarregado todos os dias do Espírito Santo. É abrir a boca para liberar o que você tem recebido. A gente fala de tanta coisa. Se eu perguntar aqui qual é o nome do professor que da Netflix lá daquele
Casa de Papel, que arquitetou o assalto do banco, fulano de tal. Qual é o nome do traficante da série tal que foi preso? Fulano de tal. E o policial é tal. Qual é o nome daquela série? Quantas temporadas tem? E aquela... A gente sabe tudo. Me diz o nome dos discípulos, dos 3 discípulos que andaram mais com Jesus. Me diz quantos livros tem no Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Quais são os livros proféticos? Quais são os livros históricos? Quais são os livros poéticos? Quais são os livros canônicos? Sinóticos? Quais os livros que falam a respeito da vida de Jesus? É porque eu não fiz faculdade de teologia para saber essas coisas. Você fez faculdade de cinema para saber as outras? Irmão, então não me venha com churrumelas. Não me venha. Eu não estou bravo, não. Eu só estou indignado. A gente bota tanta desculpa. Você entende que não tem desculpa? Entenda isso. Nós precisamos ser apaixonados. Como Salomão era pela Sulamita. Ele diz: me tragam maçãs, me sustentem com passas. Eu não consigo comer, eu estou enfermo de amor pela minha amada. A paixão é como a morte, é forte. Ele diz, ela atrai. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Aplauda o Senhor. Se coloque de pé. Sei que vai ceiar. Se coloque de pé. Aleluia. O grupo de louvor. Oh, Jesus. Amém. Por um acaso, nessa noite, não por um acaso, mas por um propósito, há alguém no nosso meio que quer esse Jesus apaixonante e apaixonado por você. Jesus te trouxe aqui para que a sua vida seja restaurada, seja feito tudo novo nele. E nessa noite, se você está aqui, Ele te convida, Ele te chama. Se você ainda não o aceitou como o único Senhor e Salvador da sua vida, essa é a noite que Ele fez, que Ele propôs, que Ele preparou para que você seja salvo, para que você seja abençoado. Eu gostaria de orar por você rapidamente, antes de nós cearmos. Há alguém aqui que quer esse Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Só levante a sua mão rapidamente, que eu gostaria de orar por você nessa noite. Aplauda ao Senhor. Há mais alguém? Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa. Senhor, eu entrego a Ti essas vidas, que o dom seja reanimado, a paixão, em nome de Jesus. E a igreja, toda a igreja, recebe, porque a palavra do Senhor diz que há alegrias no céu, entre os anjos, quando nós reconhecemos os nossos erros. Então há festa no céu essa hora, e nós recebemos estas vidas com a salva de palmas, em nome de Jesus. Quero te amar mais, Senhor. 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 Vamos cear. Amém. Deus abençoe. Podem voltar para o seu lugar. Nós vamos cear. Aleluias.